Pilastra da Verdade. Bom dia, tudo bem com vocês? Como o Mourão diz assim, bom dia! Lembra do Mourão? O vice do Bolsonaro? Bom dia! Bom dia, meus amigos. Antônio Galvão voltando com mais um vídeo, com novos argumentos, novas indagações, em mais o início de semana. A semana iniciou ontem, né? Ontem, no domingo. Segunda, já é o segundo dia da semana, mas o primeiro dia de trabalho. E o primeiro dia do mês de maio de 2023. Hoje é 1º de maio de 2023. Chegamos até aqui e vamos caminhando de uma forma racional, tentando, não é fácil, tentando libertar pessoas das mentiras das religiões. Um abraço exclusivamente para o meu amigo Cleiton, que sempre assiste os meus vídeos e vai lá no WhatsApp, conversa comigo, estava assistindo sua live e ele brinca, ele fala meu pastor. Um abraço também para o Daniel, que logo quando acorda assiste os meus vídeos, e o Edevaldo Dias. Várias pessoas que assistem meus vídeos. Se eu for falar aqui, eu nem falo o que eu tenho que falar. São tantas pessoas. Às vezes eu acordo 7, 7h30, porque eu vou dormir tarde. E quando eu olho lá, já mais de 200 pessoas assistiram meus vídeos. Ou assistiram o vídeo que eu coloquei. Cara, é muito gratificante. Um abraço a vocês e vamos que vamos. Esse vídeo, iniciando, colocando o bambu para gemer, logo cedo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre causas que o Deus da classe religiosa cristã nunca resolve. E eles acreditam. Acreditam e essas causas nunca são resolvidas. E esse vídeo é baseado numa escuta que minha. Eu tenho que dizer que parede tem ouvido, mas eu não estava escutando atrás da parede nem atrás da porta. Eu estava num local onde tinha várias pessoas conversando e tinha 2 irmãs de uma igreja perto daqui conversando algo que me chamou a atenção. E eu, que não sou bobo nem nada, eu digo, pronto, vou ouvir, porque ali vai sair coisa. Porque eu sei que sai. Eu fui encostando, fiquei mais ou menos uns 5 metros ali, disfarçando, mexendo no carro, mexendo na antena do carro, abri o capô do carro, olhando a água e escutando. Uma encostada no muro e a outra na porta, né? Do lado da porta da casa dela. Irmãs de uma igrejinha que perto aqui, de uma Assembleia de Deus, de dois, Assembleia de Deus. E aí uma irmã disse assim para outra, irmã, e aí, irmã? E aquela causa, irmã? Que a irmã colocou nas mãos de Deus. Deus já resolveu aquela causa? Aí a irmã disse, irmã, ainda não resolveu, a situação tá difícil naquela causa, a gente só, aqui em casa mesmo tem uma causa a ser resolvida, né, que a mulher já pagou, de uma empresa que a mulher trabalhou, já pagou um dinheiro bem expressivo para um advogado e até hoje nada. Causa na justiça aqui no Brasil é assim, não é brincadeira não. E a irmã estava falando com a outra irmã sobre uma causa na justiça. E eu não sei que causa era, mas era algo muito sério. E a irmã perguntou, então, Deus não resolveu ainda aquela causa? Aí ela disse, não, minha irmã, não. Já tem mais ou menos, já vai fazer 3 anos, foi assim que ela falou. 3 anos que a situação é muito difícil, a gente precisa que aquilo seja resolvido. Já fui em algumas audiências, mas mesmo assim não resolveu. E eu estou, minha irmã, há muito tempo em corrente de oração na igreja. Falei com o pastor. Coloquei em corrente de oração.
para ver se Deus resolve a causa. Mas até o momento, olha o que a religião faz na mente humana. Olha o conformismo que existe na mente de um religioso que nunca dá o braço a torcer. Que essas coisas de crença, de coisas espirituais, é uma farsa, é uma mentira mental. Presta atenção. Nós estamos, minha irmã, em correntes de oração e até o momento Deus não falou nada nessa causa. Deus está em silêncio, porque é assim, minha irmã. Deus trabalha em silêncio. Mas tudo bem que seja feita a vontade dele. Se ele não quer ainda, se ele não entrou em ação, porque não foi o momento certo. Mas a qualquer momento, aquela causa vai ser resolvida. Meu marido, ela falou, meu marido está desempregado. Meu marido, ele cata umas latinhas por aí pela rua. Catador de latinhas, nada contra quem cata as latinhas, tem muitas pessoas de bem fazendo isso. Papelão. E aí juntou os filhos lá, ela falando, né, a história. Fez uma carrocinha para ele. E aí ele tá aí pelas ruas aí, catando latinhas e papelão. E a gente sobrevive disso. E eu também lavo umas roupas aí de algumas pessoas da igreja, de algumas pessoas que tem, coloquei lá. E eu ouvindo tudo, ouvindo a história, foi longa. E ela contou a história toda, mas ela levou mais ou menos uns 15 minutos só falando de derrota. Situação difícil, marido desempregado, dependendo das latinhas de cerveja, de refrigerante, que cata nas ruas, de papelão para sobreviver, e ela lavando roupa para sobreviver, dificuldade para pagar conta de luz, conta de água. Eu sei que ela falou muitas coisas e eu quieto. Claro, eu estou contando a história aqui, sem dizer quem é, sem relatar. É a história que a gente ouve e que a gente transforma em conteúdo. Por quê? Porque isso vai alertar pessoas que isso acontece. E aqui no meu canal é assim, sempre eu coloco às vezes coisas do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia. E como eu falei, ela levou mais ou menos uns 15 minutos falando de derrota. Derrota, porque quando as coisas não dão certo, são derrotas na família. Mas a questão toda não é essa, porque ninguém é melhor que ninguém. A questão toda é que ela disse que Deus, o Deus que ela está em corrente de oração há muitos anos, está em silêncio. E não responde nada. Que é já uma contradição entre eles, porque eles dizem o tempo todo dentro das 4 paredes, dentro das igrejas, que falam com Deus, que ouvem a voz de Deus. E que Deus está o tempo todo resolvendo, abençoando, cuidando, no controle de tudo, das causas da família. Aí, numa conversa dessa, a pessoa diz que Deus está em silêncio. Espera aí. Deus está em silêncio e ao mesmo tempo ele fala, ao mesmo tempo ele resolve umas coisas e outras não. Claro, quando ela disse que Deus está em silêncio, ela quis dizer dessa causa da justiça. Deus está em silêncio. Espera aí. Como é que se adora um Deus que você passa o tempo todo clamando em correntes de oração e ele não ouve as orações porque ele está em silêncio? Ele não resolve porque ele está em silêncio. Coisa que é contraditória ao conto do seu vigário, ao livro que eles acreditam como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Eles acreditam como palavra de Deus. Lá está escrito: tudo que pedir na oração crendo, recebe. Lá está escrito assim: o que for ligado aqui na terra, também é ligado no céu. Ou nos céus. Lá está escrito: se pede
recebe. Cara, como é que está escrito se pede, recebe? Como é que eles estão esperando um prazo para ver se Deus resolve ou não? Porque eles estão orando, mas Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Mas ao mesmo tempo Deus fala com todo mundo. Resolve um e outro não resolve. E essa conversa, que foi uma conversa longa, eu estou falando aqui pela metade, me anima mais fazer vídeos, muito mais fazer vídeos, e tentar passar para essas pessoas que, infelizmente, a mente de um ser humano religioso, ela é uma mente totalmente infantil. Infelizmente, com todo respeito à sua pessoa que tem sua fé, ainda que acredita. Gente, aquela mulher falando, conversando, eu estava vendo a minha avó, quando crente era, falando de certas coisas. Eu estava vendo a minha mãe falando de certas coisas. Eu estava ouvindo o meu pai, de uma forma figurada, ouvindo como se fosse o meu pai. Eu estava me ouvindo quando eu era religioso. Quantas vezes eu colocava determinada situação ali, na direção do Deus que eu acreditava, ia para a igreja, chegava, terminava o culto, eu pedia para o pessoal ir na frente, comigo lá, fazer um círculo e colocar em oração. E eu dizia, irmãos, vamos orar, porque eu preciso que Deus entra em providência. É assim que se fala lá, nessa causa. E o povo orava e clamava, e gente suave, falava em línguas estranhas, entregava revelação, e era aquela coisa, e pulava e rodava. E depois, nada acontecia. Causas que nunca foram resolvidas. Eu tive que correr atrás, eu tive que tentar de um jeito, tentar de outro, e nada. Quantas vezes eu colocava algo para Deus resolver e aquilo não era resolvido? Por quê? Porque não estava ao meu alcance aquilo ali. Não estava ao meu alcance para ser resolvido aquilo. Aí eu fazia outras coisas e sobrevivendo. Mas eu achava que Deus não resolvia porque Deus estava em silêncio sobre aquilo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Quando na verdade esse Deus é algo mental. É algo que não tem nenhum sentido com a realidade. Gente, as pessoas protegem uma fé que não funciona. Não estou aqui contra a tua fé. Só estou dizendo que ela não funciona. A minha não funcionou, a da minha mãe não funcionou, a do meu pai não funcionou, a dos meus irmãos não funcionam, a da minha família inteira não funciona. É só oração, oração, oração e nada. Tem pessoas da minha família que passam o tempo todo nos grupos. Ah, vamos orar, irmão, vamos clamar por isso, porque Deus resolve, Deus ouve as orações. E a pessoa está o tempo todo carecendo da ciência. Tem pessoas da família que moram em outra cidade, porque não pode morar na cidade menor, porque tem que morar perto dos médicos que são preparados, desenvolvidos, hospital desenvolvido, para cuidar da saúde de uma criança que necessita dos cuidados da ciência, dos cuidados médicos, de bons médicos. Não pode morar perto da família, está morando numa cidade bem distante, mas fala o tempo todo de fé e de oração e que Deus resolve através das orações. Gente, isso não é contradição? O cidadão foi conversar comigo. Ah, você tem que entender que não é assim que Deus trabalha, mas quando a gente ora, quando a gente clama, Deus resolve. Eu digo, se Deus resolvesse, tu não estava nessa cidade. Tu não estava nessa cidade, cara. Deus resolvesse, você não precisava pegar teu filho e levar para uma cidade grande para depender da ciência, para ficar perto do hospital. Mas meu conselho é esse, vá mesmo, fique lá. Porque se a ciência não resolver, mais nada resolve. Eu espero que a ciência resolva. Eu estou o tempo todo torcendo para que sua criança tenha saúde, seja uma criança totalmente feliz, seja uma criança educada e tenha um bom futuro. Eu não estou aqui jamais torcendo para que nada de mal aconteça com a tua criança, não. Mas se tua fé e as orações resolvessem, tu não estaria na cidade. O cidadão fechou a boca.
Porque não tem resposta, cara. Não adianta. Ah, não, mas é a minha fé. Eu acredito que isso aí é um propósito de Deus. Isso aí é uma cobrança. Deus está me cobrando por conta disso e daquilo. E começa a colocar a culpa. Se autoculpar. Porque o que eu vi na conversa daquelas duas mulheres, uma fazendo pergunta e a outra respondendo, eu vi ela se culpando o tempo todo. Ah, Deus está em silêncio. Às vezes, irmã, algumas falhas que a gente tem e Deus, ele às vezes ele não resolve porque a gente tem falha e a gente não consegue ser aquilo que ele quer, e aí ele não resolve as causas, mas aos poucos a gente vai tentando se santificar. E a conversa é essa. E é uma conversa, meu amigo, que não tem pé nem cabeça sobre a realidade racional da vida. E eles conseguem proteger o conto do seu vigário, a Bíblia, um livro que não resolve nada. Um livro que fala de tantas coisas ruins, algumas coisas boas, mas de muitas coisas ruins. E quando fala de coisas boas através de oração e de profecia, não funciona. Não, as coisas boas que a Bíblia fala não funciona nos dias de hoje. Amor ao próximo, eles não têm isso. Amar o próximo como a ti mesmo, mentira, ninguém tem isso. O Salmo 91 é lindo, é maravilhoso. Tem gente que já deixa lá a Bíblia aberta. No Salmo 91, né? Coisa linda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que tem todo o poder, descansará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Oh, é lindo, né? Só que não funciona. Aí tem um monte aí defendendo isso, ainda achando que nós, que estamos esclarecendo isso e falando para vocês que isso não funciona, eles dizem que nós estamos usando de deboche aqui. Que nós estamos desrespeitando a fé dessas pessoas. Que as pessoas acreditam nisso como a palavra de Deus, cara. Que palavra em que não funciona na prática, somente na teoria. E na fábula, na fantasia, na ilusão. Mas na prática não funciona. Teve uma lá que entrou lá na live do Antônio, que ela desceu a ripa no Antônio e também desceu a ripa nos ateus, de uma certa forma. Ainda disse, eu não sei por que o YouTube não faz alguma coisa com esses ateus que ficam aí falando. Aí falou também da Igreja Católica, né? Porque ela não é, com certeza essa pessoa não é evangélica. Não sei por que a Igreja Católica ainda não entrou em ação contra esses ateus. Que vocês ficam falando da Bíblia. E por que vocês falam da Bíblia? Se vocês não acreditam em Deus, vocês teriam que falar da inexistência de Deus, não da Bíblia. Cara, a Bíblia é o melhor livro para ateu mostrar para vocês que tudo isso é uma farsa. Nós não falamos de pessoas, nós estamos falando de um sistema e tentando defender Deus e a Bíblia. Oh, Deus não pode se defender? Tem que ter uma pessoa para defender? Ah, mas eu sou advogada que não sei o que esses ateus... Cara, defendendo a Bíblia, ele mostrar para ela 90 textos para ver se ela concorda, ela como advogada, se ela concorda com esses textos. Mostrar assim, abrir assim, você concorda com isso? Deus mandando matar crianças, amamentando por conta de uma vingança a uma nação alheia. Vou lá, coloca assim, na frente dela assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. E outros textos absurdos para ver se ela concorda. Não, é a palavra de Deus. Tem que respeitar que é a palavra de Deus. Só que eles não respeitam a gente, na sua maioria. Qual é o respeito que eles têm? Pega um microfone em cima da tribuna, é só falando de impiedade, que nós somos ímpios, que nós somos hereges, que nós vamos queimar no fogo do inferno. Cara, é religião contra a outra religião, endemoniando a outra religião. Ateu não endemonia ninguém, porque ateu também não acredita em demônios.
Qual foi o dia que o ateu chegou aqui dizendo, igreja tal e tal tem demônio, demônio vai pro inferno? Não! Ninguém vai pro inferno, nem ninguém vai pro céu, rapaz. Você tem que viver a vida que nós incentivamos a racionalidade. E entrou no canal do Antônio, desceu a ripa e saiu da live. O Antônio até fez um vídeo lá falando sobre isso. Por que a igreja católica, como se a igreja católica fosse tão poderosa assim e fosse dona da santidade, não acontecesse nenhum erro dentro da igreja católica. Por que o YouTube sabe que nós falamos aqui contra racismo, contra homofobia, contra bullying, contra qualquer tipo de preconceito? Nós falamos aqui contra tudo isso, somos a favor das vacinas, da ciência, do cuidado físico, da integridade física. Você acha que o YouTube vai banir os ateus da internet, militantes que falam de racionalidade, de cuidado físico? Fé ou falta de fé é de cada um. Religião ou desreligião é de cada um. Nós não estamos aqui falando mal de pessoas individuais, estamos falando de um sistema que vem enganando. Agora, eu tive da minha família só destruição. Destruição, entre aspas, né? Eu falo assim, questão de acreditar na fé, e a fé não resolvia as coisas. E depois aconteceu o que aconteceu na minha família. Enfim, não é melhor do que ninguém. Esse vídeo foi apenas um alerta, fico por aqui e dizer para você, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua saúde, independente de crer ou não. Se você não consegue viver sem crer, crê. Se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, carregue com uma palavra de um Deus que você acredita. Mas entenda, na prática não funciona. Você pode se decepcionar quando você querer algo de urgência e não funcionar, e você vai se culpar e achar que você tem falha diante desse Deus que você sempre acreditou. Falha, que ele vai te punir por conta de falha que você tem. Se você acredita assim, é problema seu. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.